Algumas semanas atrás aqui no YouTube eu encontrei alguns vídeos que consistiam basicamente em fazer um desafio de trocar tempo de tela por tempo de leitura, e eu achei esse desafio perfeito pra mim, porque uma das minhas maiores metas é reduzir o meu tempo de tela, reduzir meu tempo nas redes sociais, e eu acredito que a leitura é uma ótima forma de fazer isso. E já faz muito tempo que eu não sou uma leitora muito assídua. As telas têm roubado muito do meu tempo e talvez você se identifique um pouquinho com isso. É muita distração, é muito estímulo, ao ponto de um livro parecer uma coisa chata naquele momento, porque tem coisas mais interessantes ali. Eu tirei um print do meu tempo de tela para vocês olharem. 3 horas e 21 minutos. Tá até melhor, gente. Tá bem melhor, porque eu já venho feito essa mudança, esse mecanismo de reduzir o tempo de tela há muito tempo. Se eu fosse printar e mostrar pra vocês uns dias atrás, vocês iam ficar chocados. A situação tava muito feia, viu? Dava desgosto de olhar. Então, já melhorou muito, porém, eu ainda acho muito tempo. Então, durante os próximos 7 dias, eu vou ter que ler 3 horas e 21 minutos todos os dias. Obviamente, não são horas consecutivas, porque eu tenho que trabalhar, viver minha vida, fazer minhas coisas, cuidar da minha casa. Decidi que eu vou começar por esse livro aqui, Maus. Ele é uma graphic novel. É inspirado em uma história real. Eu tô bem ansiosa para essa leitura, porque 2 amigos me indicaram e eles amaram o livro. E meu marido leu há pouco tempo e ele também gostou muito, então eu acho que tem muita chance de eu gostar desse livro. Eu acho que vai ser bem legal fazer esse desafio e eu espero que você goste de me acompanhar. Durante 7 dias, toda vez que eu pensasse em pegar o celular, eu tinha que trocar por um livro. Nada de Instagram, nada de YouTube, nada de nada. As únicas exceções eram ferramentas de trabalho e de comunicação básicas, como WhatsApp, Google Docs, Google Meet, só. E para fazer isso eu tive que desinstalar as redes sociais. Eu peguei o meu Instagram profissional, que era o que mais me prendia, e eu coloquei no celular do meu marido e eu falei pra ele, se acontecer qualquer coisa importante ou alguém mandar alguma mensagem, você me passa. Dito e feito, quando acontecer alguma coisa, ele me passava se fosse alguma coisa relevante. Nada de Reels, nada de responder Reels com Reels. E eu vou dizer que eu me decepcionei muito em muitos momentos comigo mesma, porque foi muito mais difícil do que eu pensei. Porque eu percebi o quanto que meu cérebro tá podre. Eu não consigo me concentrar em um livro como eu consegui me concentrar antes. Eu tava aqui lendo um parágrafo e aí de repente o meu cérebro começava a divagar para todo tipo de coisa. A ideia do desafio era eu gravar livro por livro e mostrar o meu progresso.
Porém, como eu queria ficar o máximo de tempo possível longe do celular, eu também não gravei essas partes. Mas eu tô aqui para poder falar e dar um review do que eu achei de cada livro que eu li. Vamos começar por Maus. Eu terminei esse livro em um único dia. Que livro bom e ao mesmo tempo que livro triste. Esse livro não é ficção, ele é uma história real. É a história de um pai e de um filho, onde esse pai, ele é uma das vítimas do Holocausto. E o filho é um escritor e quer redigir aquela história, ele quer passar aquela história para o mundo. Só que pai e filho, eles não têm um relacionamento muito saudável, sabe? Principalmente porque o pai tem muitos traumas da guerra. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu queria muito que você lesse esse livro algum dia, desse alguma chance para esse livro, se você tiver a oportunidade de ler. Ele, na verdade, são 2 livros em um, porque esse aqui é um volume único, mas são 2 livros. Bem aqui, ó, no meio do livro tem uma divisão, e aí começa o segundo livro. O livro é muito envolvente, a escrita do autor é muito boa, é muito pessoal, e é muito difícil a gente não se identificar com ele em muitos momentos. Foi muito mais fácil ter começado por uma graphic novel, por ter ilustrações. Obviamente, eu terminei o livro muito mais rápido do que os outros e me ajudou a sair daquela ressaca que eu tava, que era tão grande. Minha segunda leitura foi a indicação do meu marido. Ele leu esse livro, ele ficou fascinado, dizendo: você tem que ler esse livro. Esse livro é muito bom. E eu li A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro me lembrou muito a minha adolescência, porque parece muito o estilo de livro que eu gostava de ler. A premissa desse livro é muito criativa. A protagonista, ela odeia a vida dela. Ela tem depressão. E ela deseja acabar com a vida dela, para não dizer aqui em outras palavras. Só que quando ela decide finalmente fazer isso, ao invés de, ela vai para uma biblioteca mágica. E nessa biblioteca ela tem chance de viver todas as vidas que ela nunca viveu. Ela tem a chance de reverter cada um dos arrependimentos dela. E eu acho que eu não posso falar mais do que isso, porque se eu falar mais do que isso, eu vou estar entregando muito a história desse livro. E tem uma citação desse livro que eu queria compartilhar com vocês, porque me lembrou o desafio que eu estava fazendo. Então ele havia contado sobre um homem da Universidade de Oxford que tinha descoberto que os seres humanos foram programados para conhecer apenas 150 pessoas, já que esse era o tamanho médio das comunidades de caçadores e coletores. Eu gosto dessa teoria. Eu consigo conhecer essa quantidade de pessoas no Instagram em apenas 1 hora. Exatamente, nada saudável. Nosso cérebro não dá conta disso. E é por isso, mais que nunca, que a gente sente falta de uma interação cara a cara. Nós não fomos feitos para tanta informação assim. Nós não fomos feitos para saber de tantas notícias, tantos vídeos por minuto, tantas músicas virais. Nosso cérebro não dá conta. É por isso que a gente tá tão cansado, é por isso que é tão difícil me concentrar no livro, porque todo o espaço tá ocupado por informações inúteis, irrelevantes. Esse aqui eu li em 2 dias, porém não porque a leitura fosse ruim, mas porque é um texto corrido, ele tem um pouquinho mais de 300 páginas, mas é uma leitura muito gostosinha, muito fluida. Com certeza é um livro que eu acho que a maioria das pessoas ia gostar de ler ou ia se identificar. Vamos para o próximo livro dessa lista, O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu sei que o nome dele não é Camus, mas eu acho a pronúncia assim muito mais bonita. Um livro pequeno, porém muito mais denso do que os outros. Eu confesso que ao ler esse livro eu tive um sentimento muito agridoce, muito... Eu não sei, fiquei meio perturbada do meu juízo. Eu acho que esse é o sentimento que o autor quer passar com esse livro. O protagonista do livro, ele é uma pessoa muito apática em relação a tudo, em relação à vida. Ele é uma pessoa de poucos sentimentos. Alguns fatos muito marcantes vão acontecendo na vida desse protagonista e ele não esboça muitas reações, as pessoas até estranham isso nele. Ele não se apega em nada, a nenhuma ideologia, nenhuma filosofia de vida, nenhuma religião, nenhuma crença. Ele não tem fé em nada. Ele não se importa com as consequências, ele não se importa com o que os outros pensam, ele não se importa se ele machucou alguém ou não. Ele não tem sentimentos, ele é frio. E o título do livro, Estrangeiro, acredito que remete muito ao que o protagonista representa pra gente. Uma pessoa estranha, uma pessoa um pouco alheia à nossa realidade, um pouco alheia ao nosso mundo, muito sem perspectiva, sem sonhos,
sem planos, sem fé, sem nada de nada. Ele só vai vivendo no automático, isso é muito angustiante em muitos momentos. Ele tem 126 páginas, é um livro curtinho, eu consegui terminar ele em apenas um dia. E o último livro desse desafio foi Orgulho e Preconceito. Eu tenho esse livro na minha estante desde 2021, mas eu nunca tinha lido inteiro. Eu já tinha começado algumas vezes. Eu sou apaixonada pelo filme de Orgulho e Preconceito, e eu tenho 2 edições do livro. Eu tenho uma edição em brochura e eu tenho essa edição em capa dura. E eu nunca tinha lido por preguiça. Demorou aí alguns anos para eu cumprir minha meta de ler esse livro. Porém, como tinha o desafio e era um livro que estava parado na minha estante, pensei, por que não? Agora que serei obrigada, praticamente, por mim mesma, pelas coisas que eu mesma me propus a fazer, vou ler esse livro. E que bom que eu li, porque eu já tô com vontade de ler de novo. Que livro maravilhoso. Gente, o livro é muito engraçado. Esse livro é o primeiro Enemies to Lovers da história. Sabe aquela trama de pessoas que se conhecem e se odeiam, se odeiam, se odeiam, mas aí elas começam a se apaixonar uma pela outra, só que não dão um braço a torcer, que tão apaixonados uma pela outra? Ele, obviamente, tem uma linguagem mais rebuscada, não tinha como não ter, porque o livro é do século retrasado. Porém, nada que eu ache de outro mundo. É uma leitura muito boa, muito engraçada em muitos momentos. Lembra muito uma comédia romântica. Eu acho que o livro passa um pouco essa energia de comédia romântica. Que bom foi ler um livro de romance que não tem cena de nudez, que não tem esculhambação. O livro nem beijo tem. Vou dar logo esse spoiler aqui pra vocês. Nem beijo o livro tem. Mas ele é maravilhoso. Demorou 4 anos, mas saiu a leitura. Aos poucos eu fui descobrindo de novo o quanto eu gosto de ler, o quanto é prazeroso passar horas devorando um livro. Nunca mais eu tinha feito isso por tanto tempo consecutivo. E agora eu tô me policiando muito mais. Eu fico percebendo o quanto o meu tempo foi sugado, o tanto de tempo da minha vida que eu desperdicei com redes sociais. Durante muito tempo, nos últimos 2 anos, que foi quando a minha vida fez isso aqui, ó, eu me perguntei pra onde é que isso foi. Cadê essa pessoa que eu era, sabe? Saudades de quem eu era. E agora eu percebi que a pessoa que eu era, a leitora que eu era, ela não foi embora. Ela estava aqui, só que as energias estavam todas drenadas porque elas estavam concentradas em coisas inúteis. E com certeza uma coisa que foi uma virada de chave pra mim foi perceber que eu tenho potencial pra fazer muitas coisas se eu tivesse um relacionamento mais saudável com as telas. Depois do desafio, eu me sinto uma pessoa com mais foco, eu me sinto uma pessoa mais criativa e menos ansiosa. Você não precisa fazer como eu fiz e desinstalar suas redes sociais, você não precisa ler um livro por dia, mas você pode restringir, limitar o tempo. Eu acho que todos nós precisamos sim rever o nosso relacionamento com as telas. Não tá um relacionamento legal, a gente tá perdendo a nossa capacidade de raciocinar. A gente agora tem máquinas que pensam por nós. Nós temos computadores que pensam e processam informações por nós. Nós estamos perdendo o senso crítico. Nós estamos perdendo a capacidade de sermos humanos. Porque era a única coisa que nós tínhamos que era só nossa. Pensar. E agora nem isso. Sério, só leiam livros. Porque tá todo mundo emburrecendo coletivamente. Só começa a ler. Um gibi que seja, qualquer coisa que seja, mas larga esse celular e começa a ler alguma coisa. E esse foi o desafio, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!